Ok? Recomecei a gravar. João, eu acho que tá dando microfonia do teu. Melhorou, sumiu. Então vamos começar, minha gente? Teoria geral dos contratos. Vamos ver onde a gente parou. Na semana passada a gente falou de formação dos contratos. Eu não sei se vocês se recordam, né? A gente passou aquele período que seria o namoro, né? A fase pré-contratual, a negociação em si, chegamos à aceitação. E com isso a gente viu a segunda unidade, a gente hoje passa para a terceira unidade. A terceira unidade ela vai tratar de quê? Ela vai tratar da classificação dos contratos, que é o que a gente hoje vai estudar. Tá? E a minha ideia é, mais para o final da aula, a gente corrigir aquele exercício de 8 questões que eu deixei para vocês também. Certinho? Alguém quer perguntar alguma coisa ou a gente pode continuar? Então vamos lá. Com relação à classificação dos contratos, a primeira coisa importante a ser dita, e isso é a nível introdutório, é que a gente não tem na lei um critério de classificação. Então, não tem um parâmetro que seja um parâmetro normativo, né, estabelecendo os critérios, com relação à pessoa, com relação aos efeitos, para que a gente tenha essa classificação. A classificação ela é feita pela doutrina e de acordo com as características e efeitos que os doutrinadores encontram. Então, a gente, dependendo do material que a gente pegue, do livro que a gente pegue, nós vamos encontrar diferença, tá? O que eu vou fazer com vocês? No nosso programa, aquele programa que eu postei lá pelo Classroom, vocês vão encontrar ali determinados critérios de classificação, né? Tem lá a introdução, que é o que a gente está falando, contratos unilaterais, bilaterais, plurilaterais, gratuitos, benéficos, onerosos, comutativos. Então, eu vou falar de todos os critérios que estão mencionados no nosso programa, tá? E a gente vai começar a tratar dos contratos comutativos e aleatórios, né? Inclusive, a gente depois, mais adiante, vai voltar a falar dos contratos aleatórios, porque eles têm uma unidade específica. Então, a gente vai voltar a tratar deles com mais profundidade, porque nós temos os aleatórios por natureza e os acidentalmente aleatórios. E aí a gente vai falar disso mais para frente. Quando nós estudamos no período passado obrigações, a gente falou, né, das obrigações de natureza comutativa e aleatórias também. E aqui a classificação dos contratos está atrelada diretamente a essa ideia. O que a gente tem? Um contrato comutativo é aquele onde as prestações do contratante e do contratado são equivalentes, né? Então, eu tenho, né, um parâmetro de semelhança. Eu não tenho uma parte recebendo uma sobrecarga em relação à outra. É o exemplo clássico da compra e venda. Um fica com o bem e o outro paga o valor do bem. Já nos contratos aleatórios, né, o que a gente tem aqui, né, é a prestação sendo adimplida mediante a ocorrência de um evento futuro e incerto, imprevisível. Então, você não tem naquele momento ainda, né, a certeza de que aquilo vai se aperfeiçoar. É o exemplo clássico de um contrato de seguro. Né? O João contrata um contrato de seguro para o automóvel dele ou para a moto dele. Será que esse contrato ele vai utilizar? A gente espera até que não. Por quê? Porque se ele for utilizar, significa que ele sofreu algum tipo de sinistro, né? Alha, né? Em latim é risco, é sorte, é acaso. Então, quando a gente fala algo aleatório, é algo que dependerá da sorte, dependerá do futuro, que é o caso do seguro. Você faz o seguro para o veículo, você só utilizará aquele seguro se você sofrer efetivamente o sinistro. E essa é a ideia. Comutativo, eu tenho prestações equivalentes das partes contratantes. Aleatório, não. Cumprimento depende de algo futuro e incerto, imprevisível, que vai depender dos acontecimentos que acontecerão, né? Então, não é líquido e certo aí. Os contratos aleatórios, por sua vez,
né? Podem ser acidentalmente aleatórios, né? E aí, por exemplo, a gente pode ter uma venda de coisa futura, né? Ou venda de coisa existente, mas que está exposta a algum risco, né? Isso a gente tem lá no 458 do Código Civil. E aí a gente vai estudar isso depois, né? As coisas existentes, elas ficam suscetíveis a perecimento, a deterioração, o risco seria esse, né? Então, aqui também a alha está presente, né? Então, depois a gente vai olhar essa questão do aleatório acidentalmente, né? Ou aleatório que não seja só acidentalmente, mas também que esteja relacionado à natureza, né? Então, aleatório por natureza. Certinho, minha gente? Então, o primeiro critério de classificação, nós temos o quê? Os contratos comutativos e os contratos aleatórios. Comutativo, equivalência de prestação. Aleatório está vinculado ao quê? A um evento futuro incerto. A gente tem a questão da sorte, né, do risco ali presente. Ok? Segunda classificação, os contratos podem ser personalíssimos ou impessoais. Vamos pensar num tipo de contrato personalíssimo, é a fiança, né? A fiança, né? Aquela pessoa, ela será fiador porque você confia nela, né? Então você está levando em conta o sujeito que está sendo contratado. Então, outro exemplo é a procuração. Eu outorgo procuração a alguém que eu confie para executar ali o que eu estou pretendendo. Então, as qualidades da pessoa, né, elas são fundamentais, né? A contratação se dá ali intuito persona, em conta da pessoa, né, que a gente tem presente naquela relação contratual. Já os impessoais, não. Com relação aos impessoais, não importa quem vai cumprir, qualquer um serve. Pode ser o próprio obrigado, ou pode ser um terceiro que ele venha contratar, que vai ser satisfatório do mesmo jeito. Por isso que a gente diz que esses contratos são de natureza impessoais. Ok, minha gente, até aqui, tá? Terceira classificação. Essa terceira classificação que a gente encontra no material, lá no conteúdo, é contratos que eles chamam de individuais e coletivos. Está atrelada a direito coletivo, né? E a gente tem um bom exemplo na nossa legislação no direito do trabalho, tá? Contrato individual, ele se caracteriza por quê? Porque as vontades dos contratantes são individualizadas, mesmo que envolva várias pessoas. Então, por exemplo, o contrato que vocês celebraram com a faculdade é um contrato individual, né? Ali está individualizado. Nos coletivos, não. A gente tem uma categoria sendo representada por aquela vontade, né? E aí, quando a gente tem a manifestação de vontade, aquela vontade, na realidade, representam várias vontades. O exemplo que a gente tem na nossa legislação são as convenções coletivas de trabalho, né? Que até mesmo, se a gente pegar todo o histórico legislativo, a gente vai encontrar na CLT que as convenções outrora eram denominadas contratos coletivos. Hoje não mais, mas no passado foram, né? De fato, eles não têm uma natureza essencialmente contratual, mas eles são um acordo normativo que tem essa questão coletiva. E é por isso que entende-se que são contratos coletivos, porque eu tenho acordo de vontade de determinado sujeito com outro que representam categorias profissionais ou econômicas, tá? Então, nos contratos individuais, eu tenho a vontade individual prevalecendo. Nos contratos coletivos, eu tenho a vontade de determinado grupo ali presente prevalecendo. Ok, minha gente? Certinho até aqui? Ok? Bom, então vamos continuar. A gente ainda pode ter contratos que são principais e acessórios, né? É claro que a gente sabe que, lembrando lá de bens, quando a gente estudou os bens, a classificação dos bens, que o acessório segue sempre o principal, né? Isso é regra, né? Então, a gente pode dizer que um contrato acessório depende sempre
do contrato principal. E aí a fiança também serve como exemplo, porque a finalidade da fiança é garantir o quê? O cumprimento do contrato principal. E se o contrato principal for nulo, nulo será o contrato acessório. Agora eu pergunto a vocês, e se for o contrário? Se o contrato acessório for nulo, o contrato principal, ele será anulado também? Quem se anima a responder? Ninguém, minha gente? Acho que não, professora. Tá certo, não fica nulo. Se o principal for anulado, o acessório obrigatoriamente será. Mas se o acessório for anulado, o principal continua produzindo todos os seus efeitos, porque é o acessório que segue o principal e não o contrário, tá? Agora, e se houver prescrição? A obrigação principal prescreve. Vai acarretar a prescrição da acessória? Sim. Agora, se for o contrário, né, a gente não tem a prescrição da principal, só da acessória, né? O que mais a gente pode ter? Eu posso ter, por exemplo, uma cláusula que diga que se houver extinção do contrato principal, ou melhor, do contrato acessório, o principal será extinto. Posso, mas isso tem que estar o quê? Expresso, clausulado, obrigatoriamente. Se não for assim, né, o principal continuará produzindo o quê? Todos os seus efeitos, certinho? Então, a gente tem os contratos acessórios e os contratos principais, sendo que o acessório só existe pelo principal. O acessório depende do principal. A sorte do acessório está vinculada à sorte do principal, certo? Bom, temos também os contratos denominados derivados. O que são contratos derivados? São subcontratos. Então, em algumas situações contratuais, é possível a subcontratação. Isso acontece, por exemplo, na locação e na empreitada, né? Então, nesse caso, o que a gente tem é que esse contrato ele vai depender do contrato principal, tá? É uma espécie de contrato específico acessório, tá? Então, o contrato derivado, ele é sinônimo de subcontrato, né? E ele é uma espécie de contrato acessório, e aí vale a gente citar como exemplo a subempreitada e a sublocação, ok? A professora, Diga. ele tem que estar, por exemplo, aqui no caso, no principal, não tem que estar expresso isso? Não tem que estar expresso? Se permite subcontratação, sim. Se ele nada disser, é como se não permitisse, tá? Tá? E é bastante comum dizer até que assim, não se permite a sublocação, tem uma regra nesse sentido, tá? Te respondi, João? Ok. Vamos seguir então? Outro critério, com relação à forma, a gente tem os contratos solenes, que são formais, e os contratos não solenes, que são contratos de forma livre, né? E o que acontece na realidade? Contrato solene é aquele que deve respeitar a uma forma que a lei estabelece para ele. Então, a lei exige aquela forma como validade, né? Para a validade do negócio jurídico, para a substância do ato. Se aquela forma não for observada, é o contrato nulo. Vamos pensar, por exemplo, na questão de uma compra e venda de imóvel de um valor superior a 30 salários mínimos. Pelo artigo 108 do Código Civil, tem que ter a forma de escritura pública. Então, se é feito de maneira diferente, aquele contrato ele é eivado de nulidade, né? Porque não respeitou a forma. Agora, se nós não temos na lei uma forma ali expressa, a lei nada diz sobre isso, né? A forma dele é livre, você pode estabelecer da maneira que quiser. As partes têm toda a liberdade para isso, certinho? Ok? Então, solenes tem uma forma determinada por lei. Não solenes tem uma forma livre, tá?
Um outro detalhe que é importante a gente falar é que alguns autores procuram diferenciar contrato solene de contrato formal. Na verdade, para muitos, isso é sinônimo. Solene e formal seria a mesma coisa, me parece também. Mas para alguns, eles procuram dizer que solene é aquele que exige escritura pública e o formal que exige coisa escrita. Então, pode ser por instrumento particular ou público. Eu pessoalmente vejo que, né, solene e formal tem que respeitar a forma que a lei estabelece, né? Então, eles são sinônimos, por isso, independente de ter que ser por instrumento público ou não, ok? Bom, temos ainda aqueles contratos chamados de consensuais e reais. O que é isso? Contratos consensuais, eles são resultado de quê? Né? Do acordo de vontade. Não precisa entregar nada, basta a vontade das partes. As partes celebram um contrato e estabelecem ali as condições. Tá? Não há obrigatoriedade de, no instrumento, fazer, né, a tradição de determinado bem, a entrega de determinado bem. Né? O importante nele é a manifestação de vontade, é o acordo de vontade. Em outros contratos, que são chamados de reais, a entrega da coisa é obrigatória. Tá? E aí a gente tem como exemplo o depósito e o comodato. Né? Se você não tem a tradição, se você não tem a entrega, o contrato ele não se aperfeiçoa. E por que esses contratos se denominam reais? Porque coisa em latim é reis. Então, os reais vêm de coisa em latim, de reis. Né? Então, você obrigatoriamente, até por definição legal, você tem que ter a entrega da coisa. Tá? Então, aqui a gente tem contratos consensuais, que são fruto do acordo de vontade, e contratos reais, onde a gente tem que ter o quê? A tradição, a entrega do objeto, né? Obrigatoriamente. Certinho? Outro critério de classificação: contratos preliminares e contratos definitivos. Tá? O que a gente tem aqui de diferença entre preliminar e definitivo? Se a gente pensar num contrato preliminar, a gente vai estar diante de um contrato cujo objeto dele é a realização, né, a configuração, é a celebração de um outro contrato. Vamos pensar numa promessa de compra e venda? A promessa de compra e venda tem que objeto? Né? A celebração de um contrato de compra e venda no futuro. Então, o contrato preliminar é esse que tem o objeto relacionado à celebração de um contrato de natureza definitiva, né? Sendo essa promessa de compra e venda um excelente exemplo. Né? E a ideia é que se tenha que fazer. Já o contrato definitivo, não. O objeto dele pode ser qualquer coisa, né? Não necessariamente a celebração de um outro contrato no futuro. Tá? E aí eu coloco para vocês, existe diferença entre o contrato principal e contrato preliminar? Sim. O contrato preliminar, ele tem por objeto a conclusão daquele negócio. Já no outro contrato, não. A gente tem por objeto ali as prestações, o bem e o pagamento. Né? E contrato preliminar é diferente daquela primeira etapa de formação dos contratos que a gente falou na semana passada, né? Que é aquele namoro, né? Na realidade as negociações preliminares, né? Tem diferença. Qual? Vocês se lembram do que eu falei sobre negociações preliminares, minha gente? Negociação preliminar, ela gera obrigatoriedade, gera efeito de cumprimento do contrato? Sim ou não? Quem se anima a responder? Não gera, isso mesmo, Beth, não gera. Mas no caso do contrato preliminar, gera. Se eu tenho uma promessa de compra e venda, essa promessa de compra e venda ela é um título de direito real. Vamos ver aonde? Alguém está com o Código Civil? Beth, ou quem tiver, vamos pegar o artigo 1225, que elenca os direitos reais. Vê se não tem lá direito do promitente comprador, dentre os direitos reais. É um dos últimos incisos.
Direito do promitente comprador. Qual é o artigo? 1225. Capítulo único, disposições gerais. São direitos reais. A propriedade... Lá embaixo, acho que é pelo inciso 10º, mais ou menos. Direito do promitente comprador. Vê se não tem. Anticreve, é isso? Não, é assim, direito do promitente comprador. Não, professora, não tem isso não. Meu código é novo, é novo. Mas tem esse direito, sim. Vê se eu pego aqui. Deixa eu tentar abrir. Deixa eu só abrir aqui. Rapidinho. Abrindo. Só que se eu conseguir, eu mostro para vocês. Eu inciso 7º. O direito do promitente do comprador do imóvel. Isso, direito. Quem é o promitente comprador do imóvel? É aquele que celebrou a promessa de compra e venda. Então, ele está prometendo comprar aquele imóvel, é um direito real, ele pode registrar na matrícula do imóvel. Né? Que contrato é esse de compra e venda? É um contrato de natureza preliminar. Tanto que ele vai fazer o que no futuro? A escritura definitiva do imóvel. O que é a escritura definitiva do imóvel? É o contrato de compra e venda. Então, a promessa de compra e venda é um contrato preliminar. A escritura definitiva, né, é um contrato definitivo. Certinho? Sim ou não? Podemos, então... porque a escritura é que mostra que você é dono do imóvel. Na verdade, o que mostra é o registro na matrícula. Dá uma lida para a gente no artigo 1227. Beth, por favor. 1227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, os transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro do cartório de registro de imóveis dos referidos títulos, salvo os casos expressos neste Código. O que esse artigo está dizendo para a gente? Que só é dono, proprietário, quem tem o nome lá na matrícula do imóvel. Então, só celebrar a compra e venda não é suficiente. Eu tenho que pegar a escritura de compra e venda e levar no registro imobiliário. E nos móveis, está no artigo 1226. O que passa a propriedade de um bem imóvel é o que a gente chama de tradição, é a entrega da coisa. Bem imóvel é o registro, bem imóvel é a tradição. Assim, de forma geral. Professora, aqui o artigo 1226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição. Que é a entrega da coisa. Então, quem é o dono do bem imóvel? Claro que tem exceções, como automóvel, embarcação, tem exceções. Mas, assim, de forma geral, quem é o dono? É quem aporta. Então, se eu chegar em sala de aula, né, vamos imaginar, deixa eu olhar, a Beth está usando um fone visível, tá? Você está portando esse fone? Sim. Eu vou partir do pressuposto que você é a dona dele. De repente, o fone é da sua neta. A gente não sabe, né? Então, a coisa móvel, o que importa é isso, é a tradição, é você pegar a coisa e entregar. O bem imóvel, não, é o registro. Tá? É claro que isso não é prova do móvel em conteste. Você pode ter alguma situação em contrário e você tem situações excepcionais como o veículo, que você tem lá toda a anotação no cartório, né, de Detran, né? Você tem toda uma documentação que comprova. É um tratamento diferente. Mas os bens móveis são passados pela entrega, pela tradição. Os imóveis, não. Ok? Respondi, Beth? E é caro, professora? Oi? Entendi. Eu também entendi. Realmente é caro também, né? É caro.
Dependendo do bem, pode ser até mais caro. Eles pedem uma documentação toda trabalhosa de obter certidões, é custoso. E isso inviabiliza, isso é um problema. Agora, todo o nosso regime de propriedade está fundado na matrícula do imóvel, então é difícil. Né? E é toda difícil. Eu estava vendo um caso hoje, olha a situação. Um inventário de 1978, com 16 herdeiros e o processo tem 1.700 folhas, só para vocês terem uma ideia, de brigas. Né? Ao longo dos anos, bens foram vendidos, cedidos. Mas de que maneira? Né? Os herdeiros cederam os direitos hereditários a eventual comprador. Isso transmite a propriedade daquele bem? Não. Teve ordem judicial para isso? Também não. Eles apresentaram um documento no processo. E aí, como é que fica quem compra um bem desses? Fica a ver navios, porque está preso ao inventário. Então, você tem lá, eu tenho uma escritura de 1995, de da cessão de direitos, né? E a pessoa quer passar o imóvel para o nome. Não consegue tão simples. Quais são os caminhos? Primeiro, pode acabar o inventário. Só que desses 16 herdeiros, 12 já faleceram. Então, para você acabar com o primeiro inventário, você vai ter que fazer o inventário dos 12 herdeiros, porque são herdeiros do bem. Olha o custo disso. É inviável. Em segundo lugar, a cessão de direitos originais, que é ineficaz, porque não teve ordem judicial, a lei civil ela proíbe isso, dessa forma, teria que ter tido uma ordem judicial para ser feito, passou isso para a empresa X, que, por sua vez, cedeu os direitos para quem me procurou. Então, mesmo que você resolva o inventário, depois você tem que ir atrás da empresa X para ela fazer uma compra e venda para o outro. Resolve o problema da pessoa, minha gente? Não. É mais fácil o uso capião. Por mais chato que seja essa ação, vai ser muito mais rápido do que resolver esses 12 inventários pendentes e depois achar onde está essa empresa que ninguém mais vê há anos. Professor, ainda tem os herdeiros dos herdeiros, não é isso? Com imposto de transmissão e com tudo. É uma coisa que não vai acabar nunca. Inventário arquivado. O inventário estava arquivado há 7 anos, parado. Quer dizer, os herdeiros já receberam o que tinham que receber e não tem interesse nenhum em fazer mais nada. Eles não ganham mais nada com isso. Só dor de cabeça. Agora, aqueles idiotas que adquiriram os direitos hereditários não resolvem a situação fácil. Porque para resolver tem que terminar o inventário. É por isso que hoje eles colocam isso na lei. É ineficaz o negócio jurídico. E a lei anterior não trazia isso. E aí, se vocês pesquisarem no TJ, vão ver várias decisões. Não cabe adjudicação, não cabe alvará, é seguir com os inventários. Só que aí, no meu caso, tem o caminho da uso capião, porque não foi a pessoa que comprou a cessão, ela veio depois. Professor, na minha casa aqui tem que fazer um inventário, mas eu ainda não fiz, por quê? A casa aqui é no nome do pai do meu filho, sendo que ele só teve ele de filho, não tem outros filhos. Nesse caso é mais fácil. Muito mais fácil, pode fazer em cartório, que se chama adjudicação. Ele já estava no nome dele. O documento, tudo, a escritura, tudo é no nome do falecido. Tá, e tá registrado no RGI? Está registrado em tudo. Seu filho é maior. Tudo no nome dele. Até o IPTU. Então, seu filho é maior. No dia que ele queira, ele pode, junto a um cartório de notas, fazer um inventário extrajudicial e passa para o nome dele. Tá? Eu não estou entrando no mérito se você era casada, regime de bens, que pode ser que você tenha direito. Eu não tenho direito. Não era casada. E nesse caso. Se é união estável, tem direito. Pensa nisso. Não, também não. Não, doutora. Filho não estava com o segundo. O primeiro não. Nossos casos é parecido. O segundo marido, mas os meus são falecidos, os dois. Professora, mas aí eu deixei porque ele era menor ainda. Aí, então, esse não dá tanta dor de cabeça, por ser um herdeiro só e já está tudo no nome do pai. E pode fazer por escritura pública, mais fácil, mais rápido, né? Ótimo. Tá? Ok, para todo mundo? É fácil, não é difícil. Quando a gente encontra pessoalmente, eu te mostro o caminho, é bem tranquilo, tá? Certinho, João, quer perguntar alguma coisa? Diga. Isso, ele pergunta assim, por exemplo, quando alguém apresenta aquele atestado de pobreza, o cartório ele faz gratuitamente ou tem que ir para o juizado? Não, o cartório teoricamente tem que fazer.
Existe uma resolução do CNJ nessa parte de divórcio e inventário extrajudicial, é a resolução, se eu não me engano, 27 ou 37 de 2007. Depois até posso conferir, acho que é 27 de 2007. E ela ali estabelece a questão da gratuidade de justiça. Só que o que acontece? Nenhum cartório gosta de trabalhar gratuitamente. Então você tem que ir na corregedoria, a corregedoria sorteia um cartório, informa ao cartório e o cartório te avisa. Só que o cartório não avisa ninguém, na verdade. Se você não correr atrás, você não consegue. Lá no sindicato, eu tinha um associado que faleceu esse ano, eu não sei se a Beth lembra dele, o seu Pichinini, que andava com uma muleta, uma bengala de um lado, bem velhinho, cabelo branco, né? O que aconteceu ali? Antes de eu entrar no sindicato, ele tinha uma situação com uma mulher que tinha falecido, então tinha que se fazer um inventário. E aí ele não queria incomodar o seu Albernoz, eu não sei o que foi, eu sei que ele tentou a gratuidade de justiça e nunca resolvia. Como é que eu resolvi o caso dele? Quando ele me procurou? Na corregedoria, e a corregedoria que me disse que tinha 4 anos antes informado ao cartório que aquele cartório tinha que fazer um inventário extrajudicial para ele, e o cartório é que teria que avisá-lo, o cartório não avisou. Então, assim, é possível, mas você tem que estar em cima. Diga. Só corrigindo, por favor. Não é mais atestado de pobreza que fala, é um outro nome. Declaração de hipossuficiência. É uma afirmação de que você não tem condição de arcar com o custo do processo. O problema todo é que isso depende muito da justiça. Se você está na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho, é mais fácil você fazer o que a Lei de Assistência Judiciária Gratuita estabelece. Se você está na Justiça Estadual, eles querem não só a declaração de R, ou aquela informação de que não consta a declaração no site da Receita, contra-cheque, extrato bancário, carteira de trabalho, eles partem do pressuposto que você está escondendo a tua situação. Então, o bom paga pelo mal, né? Então, você tem que fazer a prova de que realmente não tem condição. E aí a gente tem uma outra questão que algumas justiças também adotam. O que é ser hipossuficiente? É não ter condições, sem prejuízo do sustento da pessoa e da família, de arcar com o custo do processo. Aí eu coloco a vocês, uma pessoa que ganha 5 mil, tem 4 filhos ou 3 filhos, será que ela tem condição de arcar com o custo do processo? Com certeza não. E aí, se a gente for para o parâmetro da Justiça Federal ou da Justiça do Trabalho, como eles ganham mais do que aquele teto para declaração de R, né, isento da declaração de R, eles acabam tendo que pagar as custas. Então, essa parte da legislação é complicada por conta disso. Né? Bastaria o quê? Se a gente fosse um local sério, um país sério, o sujeito afirma que não tem condições. Se ele efetivamente estiver mentindo, é falsidade ideológica, ele está cometendo crime e vai responder por isso. Mas o que acontece de fato não é isso. O sujeito faz a declaração, tem que apresentar toda a documentação, né? E aí você fica ao alvedrio da justiça e do juiz. Te respondi, João? Respondeu sim, respondeu. Podemos seguir adiante? Acho que o André caiu. Daqui a pouquinho ele volta, né? Vamos continuar, então? Ele estava dirigindo, professora. Então deve ter chegado do destino. Não tem problema. Vamos lá. Então a gente aqui falou do contrato preliminar, né? E depois do contrato definitivo, que é um outro critério de classificação. A gente também tem uma classificação que diz respeito à designação, à nominação dos contratos. A gente tem os contratos nominados e os contratos inominados. O que é isso? Se vocês olharem o Código Civil, vocês vão ver que depois da teoria geral dos contratos, a gente tem uma série de contratos com o nome ali estabelecido. Compra e venda, comodato, mútuo, empreitada, mandato, entre outros. Então, o código ele regula alguns contratos com regras específicas para eles. A gente chama esses contratos de contratos nominados, contratos típicos. Por quê? Porque eles vêm no código ali expressos. Agora, existem outras situações que o código ele não traz regras específicas. É no caso concreto que as partes, de acordo com as vontades, vão estabelecer as regras, né?
sem que tenha características específicas reguladas em lei. Eu chamo esses contratos de inominados, também chamados de atípicos. Então, a gente tem contrato que está previsto no Código Civil, com regras próprias, que eu chamo de típico e chamo também de nominado. E a gente tem outros que as partes estabelecem o que vai valer ali, sem regras específicas no código, e a gente chama esses contratos de atípicos e também pode chamar de inominados. Essa é a ideia. Bom, um contrato típico, ele não exige muitas cláusulas. Por quê? Porque a lei já tem as regras. Um contrato atípico, ele tem que ser descrito em detalhes, de forma minuciosa, porque você não tem regras gerais estabelecidas no código, na lei. Essa é a ideia, tá? A gente também pode ter um contrato misto. O que é um contrato misto? É um contrato que mistura um contrato típico, como uma compra e venda, com também regras específicas da vontade dos contratantes. Então, é uma espécie de combinação. É mais do que uma compra e venda ou contrato de empreitada ou contrato que for típico, porque ele contém ali regras que são frutos também do acordo de vontade das partes. Ele vai além. E a gente também pode ter um contrato que se chama de coligado. O que é o contrato coligado? É o que a gente chama de venda casada muitas vezes. Ele, na verdade, tem contratos que são juntos, são vários contratos juntos. Às vezes você compra determinado bem. Exemplo que eu vou dar. Vocês conhecem o Largo do Machado, perto do Flamengo? Sim ou não? Ali tem um mercado grande que hoje se chama Extra. No passado, isso era Paz Mendonça. Não sei se vocês têm a ideia disso. Realmente o maior mercado que tem naquela área. A pessoa que vendeu, né, o Paz Mendonça, fez um contrato de compra e venda do negócio, vendeu o comércio, mas o prédio pertencia a quem? A família. E aí o que eles fizeram? Um contrato de locação. Então, foi feito de maneira conjunta, coligada, a venda do negócio da empresa e a locação do imóvel. E aí o sujeito passou a receber por mês mais do que recebia de lucro do negócio, só com o aluguel dos prédios. Isso é um contrato coligado. Não é só a compra e venda das cotas da sociedade e não é só a locação do imóvel. Os dois foram feitos em conjunto, um sendo condição do outro. Eu só vendo se eu continuar sendo dono do imóvel e receber aluguel de forma garantida por tantos anos. Então, quem comprou não poderia, não me lembro o tempo, se era 20 anos, quanto tempo, sair daquela localidade. Ok? Então, isso é um exemplo de contrato coligado, que a gente tem uma pluralidade de contrato interligado pelo elo contratual. Então, um é dependente do outro. Outra coisa que a gente tem também é automóvel com combustível. Você compra o automóvel e você ali está assumindo o compromisso de que vai abastecê-lo em determinada localidade. Então, você está vinculado àquele fornecedor de combustível obrigatoriamente. Ok, minha gente? Contrato típico, atípico, misto e coligado? Então, vamos seguir. A gente também pode ter... Fala, João. Então, o coligado, a senhora comentou aí sobre, deu exemplo lá do Extra, né, que era antes para Mendonça. Mas quando ela falou que recebia, no caso, vendia, mas recebia um certo aluguel, mas isso aí era por um período, né? Era por um tempo só, né? Na verdade, assim, a gente tem duas situações ali. Primeiro, a gente tem a empresa, a pessoa jurídica. E a gente tem o imóvel. A pessoa física era dono dos dois. O que fizeram? O sócio da pessoa jurídica vendeu as suas cotas. Então, o dono das cotas do Paz Mendonça passou para o Grupo Extra. Então, a empresa deixou de ser dele. Agora, a empresa funcionava onde? Em imóveis próprios, que pertenciam a quem? Não pertenciam à empresa, pertenciam à pessoa física que era sócia.
E aí eles celebraram de maneira coligada um contrato de locação e assumiram o compromisso na venda das cotas que manteriam o supermercado funcionando naquele imóvel, pagando determinado aluguel por um período de X anos, eu acho que eram 20 anos. Ah, E aí o sócio entendi. retirante, ele continuou tendo uma receita indireta, que era o aluguel do imóvel onde funcionava o seu antigo mercado, né? E o valor do aluguel acordado acabou sendo superior do que o valor que ele tirava por mês de lucro. Olha que maravilha. Eu conheci esse sujeito viajando, né? Ele, Legal. ele ficava fazendo excursão e viajando pelo mundo. Olha que coisa. Né? Ele nasceu virado para a lua, porque não tem outra, né? Sem os aborrecimentos, sem o estresse, nem nada. Situação bem tranquila, ok? Tirei a tua dúvida, João? Certinho? Bom, a gente também pode ter os contratos relacionados aos contratantes. Então, a gente tem contrato que é plurilateral, contrato que na realidade é unilateral e contrato que é bilateral. O que é isso? Se a gente pensar no conceito de contrato, a ideia, por conta da relação ser sinalagmática, é que eles sejam bilaterais. Né? Eu tenho a parte contratante, eu tenho a parte contratada, eu tenho as vontades ali concorrendo. Né? Só que, com relação às partes em si, eu tenho esse aspecto bilateral, mas com relação aos efeitos, não. Eu tenho algumas situações, né, aonde só uma das partes vai ter obrigação, sem ter contraprestação. Vamos pensar numa doação? O sujeito vai receber um imóvel em doação sem precisar fazer nada, ele só precisa aceitar. Tá? Eu vou dizer que é um contrato de natureza unilateral. Tá? O bilateral, não. Ambas as partes têm direitos e deveres. Ambas as partes têm um ônus ali vinculado. Eu tenho obrigações de parte a parte. Essa é a ideia. Tá? O contrato bilateral ele pode ser imperfeito, né? Ele pode estar no meio dos dois. Ele pode nascer como unilateral, mas ele pode, por conta das consequências, se transformar em bilateral. Vamos imaginar que o objeto dele se relacione a uma coisa e ele gere danos a essa coisa. Ele terá que reparar os danos. Né? Então, ele que inicialmente não teria obrigação de reparar esses danos, né? Em razão do perecimento, da destruição da coisa, ele pode ter que vir a reparar esses danos. Tá? O contrato plurilateral, por sua vez, ele diz respeito ao quê? A vários sujeitos. Isso é perfeitamente possível, né? Eu ter vários sujeitos relacionados àquele contrato. Ok? O que mais a gente tem? Contratos gratuitos e contratos onerosos. O contrato gratuito é um contrato benéfico, é um contrato que é de mera liberalidade, ele não tem uma contraprestação patrimonial, né? Na maioria das vezes, esses contratos gratuitos tendem a ser unilaterais. Só um lado tem a prestação efetiva, tá? E os contratos onerosos não, eles envolvem ali uma atribuição patrimonial, você tem ali uma contraprestação sendo realizada naquele contrato. Essa é a ideia, certinho? Né? Se a gente olhar essas classificações, quando nós estudamos obrigações, nós falamos de várias delas, inclusive dessa questão de ser gratuito ou ser oneroso. Outra coisa, os contratos podem ser eletrônicos, que hoje é bastante comum, ou tradicionais. Tradicional é aquilo que é exteriorizado, eu tenho a formalidade num papel, eu tenho sujeitos assinando, né? Já os eletrônicos não, os eletrônicos eles são mais modernos, né? O que a gente tem aqui é a transmissão pela internet, à distância, você não tem a necessidade da presença física ao mesmo tempo dos contratantes, né? Que é o que acontece hoje. Você manda o contrato, a pessoa assina, escaneia, te manda de volta, né? E são os tempos que a gente tem vivido. Esses contratos eletrônicos são um pouco diferentes do que a gente chama de contrato de adesão. O contrato de adesão é aquele que já tem ali um modelo, um standard,
Na realidade, o contrato de adesão é um contrato de natureza subordinante. Significa que a parte não terá o direito de quê? De fala. Ou ela aceita e está subordinada ao que está ali, ou ela não aceita, né? Quando a gente faz um contrato de plano de saúde, ou seguro-saúde, ou um contrato bancário, ou até mesmo um contrato que vocês fizeram com a faculdade, vocês têm direito de debater, se têm direito de debater as cláusulas, né? A parte contratada tem esse direito, o oblato tem esse direito? Não tem, né? Na realidade, ou ele adere integralmente ou não adere, tá? Então, o contrato de adesão, ele tem essa característica. Ao contrário do que a gente chama de contrato paritário, contrato igualitário. Por quê? Porque no contrato paritário, é aquele contrato mais tradicional, ambas as partes participam da construção do contrato. Tá? Um contrato de adesão, ele também tem determinados detalhes que são importantes. Exemplo, é um contrato que está aberto ao público. Se eu quiser me vincular a um plano de saúde, é só buscar um corretor e ele vai me apresentar lá um contrato que está pronto, né? Serve para mim, serve para o João, serve para a Maria, serve para todo mundo. Então, eu tenho uma oferta aberta ao público de maneira permanente, né? A aceitação dele basta o quê? A manifestação de vontade. Se ele é de adesão, a gente tem uma desigualdade econômica e social, né? A parte mais fraca tem que ser favorecida na interpretação. Isso a gente vai encontrar tanto no CDC, o artigo 54, quanto no Código Civil, que a gente já falou nisso, é artigo 423, tá ali, né? E que é hoje o modelo que a gente mais vê, que são esses contratos de adesão com todos os problemas, né, que envolve, tá? A gente também tem um contrato que é chamado de contrato tipo. O que é o contrato tipo? É um modelo. Isso no passado era mais comum. É quando você ia na papelaria e comprava o formulário, né? Eu não sei se alguém já viu contrato de locação assim. No passado era muito comum, antes de ter esse efeito do computador atual, né? O contrato estava pronto, você à mão ali colocava os dados do imóvel, das partes e o valor do aluguel, né? E aquilo ali servia para as partes. Isso é um contrato tipo, tá? Não chega a ser de adesão, porque o contrato de adesão é feito por uma das partes e a outra está subordinada. Aqui, não. Aqui é feito para aquele caso, com aquele modelo que está ali pronto, que serve para a situação que está ali. Certinho, minha gente? Professora, Professora, e os contratos eletrônicos? O contrato eletrônico é aquele que não necessita da presença formal de ambas as partes para que ele se complete, né? É um contrato que vai por e-mail. Né? Exemplo, eu tive um problema que todo mundo sabe aqui no prédio com relação ao gás, né? A empresa de gás que saiu vitoriosa lá na Assembleia me mandou por e-mail o contrato. Eu imprimi, assinei, escaneei e devolvi. Eu não precisei fazer uma reunião presencial para isso, é um documento eletrônico. Você pode até usar assinatura eletrônica, tá? É porque eu estou falando que em relação ao material que a senhora mandou, dos contratos eletrônicos. E é Mas uma tem compra lá. também que se faz. Isso. A gente compra até, só num clique, a gente Compra. como se estivesse É a assinando um aceitação, documento. exatamente. Você está concordando ali. Tem várias formas de manifestação de vontade. Ok? existe, professora, existe um aplicativo aí que ele ensina como fazer uma assinatura eletrônica. Sim. Eu até tenho ele, inclusive, quando eu dou recibo, né? Recibo de viagem e tal, aí já sai ali a minha assinatura eletrônica. Ou isso aqui, Agora, ó. eu ia falar com a senhora o seguinte: esse contrato tipo, no caso, se ela falou esse modelo e tal, a gente praticamente compra ele pronto, né? Compra ele pronto. Compra ele Mas pronto. ele não tem que ser levado no cartório? Não, Ele tem que ser levado obrigatoriamente. no cartório para Depende registro? do negócio jurídico que está sendo feito. Contrato de locação obrigatoriamente tem que ser registrado no cartório de títulos e documentos ou no registro de imóveis? Não. Depende do caso concreto, do interesse da pessoa em fazer, tá? Te respondi. Ó, isso aqui assina eletronicamente. É um token. Faz assinatura eletrônica. Então, assim, tem várias maneiras, né, de você fazer. Justiça pode usar o token, tem justiça que você tem um cadastro. E aí você usa uma senha que equivale à assinatura eletrônica. Não é nem assinatura escaneada, não é nem você usando a senha do assinador, né? É você simplesmente estando vinculado ao tribunal.
Né? A tendência é essa, né? Tudo que a gente faz na vida da gente hoje em dia tem um peso de internet muito grande, né? A gente que tem que se adaptar, né? Essa é a realidade. Como, por exemplo, a questão de aula. Isso aqui é o futuro. A gente gostando ou não gostando, se a gente olhar para o futuro, a sala presencial vai perder espaço. Né? O que tem desvantagens e vantagens, tem os dois lados, né? No momento presente, eu acho mais desvantagens, né? Porque se a gente tivesse uma sociedade preparada para esse tipo de ensino, estava tudo muito bem, mas a gente não tem, né? E aí fica muito complicado, né? Principalmente quando a faixa etária vai caindo, né? É muito ruim. A facilidade que eles têm para manuseio do equipamento é muito grande, mas em contrapartida, manter a atenção e a profundidade do que está sendo ensinado é um problema bastante grande, né? Mas todos vamos ter que nos acostumar a viver com isso. Certinho, João? Ok, Professor, tem então. uma pergunta. Pergunte, André. Termo de adesão, é a mesma coisa que contrato de adesão? É, mesma coisa. Se é um termo de adesão, significa o quê? Quem está aderindo é mais frágil do que a parte contrária. Significa que ele não teve a oportunidade de discutir aquelas cláusulas, ele está sendo obrigado a aceitá-las integralmente, tá? Se houver qualquer divergência de interpretação, tem que ser mais favorável ao aderente. Te respondi? Sim, professor, respondeu Hoje, sim. a maioria dos contratos é feita dessa forma, você não tem opção. Um contrato de adesão também, ele está disponível para todo mundo. Qualquer pessoa que queira contratar aquele tipo de serviço, aquele objeto, aquele contrato, ele é um padrão para todos. Ele não tem um tratamento que seja diferente. Tá? Ok? São as vantagens do mundo tecnológico que nem sempre, né, a gente traduz em vantagens. Ok? Vamos então continuar? A gente tem também contratos, vamos lembrar lá de obrigações de execução instantânea, de trato sucessivo, né, e de execução diferida. Vocês se lembram com relação às obrigações, obrigação de cumprimento instantâneo, obrigação diferida e de trato sucessivo? Alguém se lembra? É a mesma coisa. Contrato de execução instantânea, obrigação executada em uma prestação. Acabou. Né? A execução se dá no momento da conclusão do contrato, ela é imediata. Já o diferida, não. A execução diferida é no momento posterior. O cumprimento da obrigação ele está o que adiado, protelado no tempo. Então você compra alguma coisa, mas ela vai ser entregue no futuro. Já o de trato sucessivo, não. A execução ela se prolonga de forma o quê? Periódica, repetida. É o pagamento, por exemplo, da mensalidade da faculdade. Todo mês você tem lá o quê? Você tem lá o vencimento da obrigação. Ok, minha gente, até aqui? Foram vários critérios de classificação, né? Bastante, né? Então, Professora, vai professora, mandar esse material, né, pra gente, né? Não entendi. Vai mandar esse material. Sempre? Deixei de mandar alguma vez, Beth? Não, porque a gente está anotando, mas é muita coisa. Não, vou mandar todas as classificações que a gente falou com o conceito do lado, tá? Vocês podem ficar Tá, tranquilos. E vou mandar também um texto que trata das classificações para auxiliar na leitura, tá? Certinho? A gente não, tudo bem. Eu só perguntar aqui, a senhora falou sobre o contrato de execução instantâneo e o contrato de execução diferida, deferida, né? E o outro foi? O diferida outro foi? e o outro foi de trato sucessivo. Trato sucessivo, Instantânea, né? diferida e de trato sucessivo. Ok. Certinho? Podemos então para o exercício, minha gente, para a gente fechar? Vamos lá? Eu passei para vocês 8 frases para identificar se são verdadeiras ou falsas, não foi isso? Que a Beth queria na segunda corrigir, não foi, Beth? Se você queria corrigir, você fez as 8, né? Eu vou pensar desse jeito. Vamos lá ver a correção delas? Eu não sei se está certo, mas eu O fiz. importante é fazer, importante é fazer. Vamos lá. Todas essas 8 questões eu peguei da prova da OAB, tá, minha gente? São questões da banca FGV OAB.
Acho que a gente viu o segundo, era todo CESP, de concurso, vários concursos. Aqui é só OAB, tá? Posso ir lá? Vamos lá. Primeira, a impossibilidade jurídica do objeto ocorre quando o ordenamento proíbe negócios a respeito de determinado bem, como a herança de pessoa viva. Tá certo ou tá errado, minha gente? Tá certo. Não tô te ouvindo, Beth. Não, tá certo, eu marquei essa. Tá? E que artigo a gente tem como exemplo? O 426, né? Do Código Civil, que expressamente fala que não pode ser objeto de negócio jurídico, né? O contrato, né? A herança de pessoa viva. A lei proíbe, ok? Se a gente lembrar do que a gente estudou semestre passado, não sei se vocês se lembram, a gente falou, acho que artigo 106, semestre passado, não, semestre retrasado, Direito Civil 2. A gente viu lá a questão do objeto lícito, né, e possível. E a gente viu a impossibilidade jurídica do objeto. Esse é um caso de impossibilidade jurídica do objeto, o que o artigo 426 do Código Civil não permite. Certinho? Então, a primeira frase é verdadeira. Segunda frase. A função social preconiza que as obrigações assumidas nos contratos valem não apenas porque as partes as assumiram voluntariamente, mas também porque interessa à sociedade a tutela da situação advinda das suas consequências econômicas e sociais. O que vocês acham? Vale só, né, Eu para botei as verdadeiro, partes ou professor. vale para tudo? Vale para tudo, é verdadeiro. Isso está no artigo 421, que vai falar da função social. A função social hoje no direito civil, ela está para tudo. Até no processo, a gente falou do princípio da função social do processo. No direito civil, a gente tem a questão da socialidade. E aí a função social ela tem um peso muito grande, até mesmo na propriedade, que era algo que estava bastante arraigado. Quando a gente estuda direitos reais, vocês vão ver que até a propriedade tem que cumprir a sua função social, tá? Então, a segunda frase também é verdadeira. Terceira, os requisitos ou condições de validade dos contratos de ordem geral incluem a capacidade do agente, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável e o consentimento mútuo. É verdadeiro ou falso? Precisa da forma prescrita na lei? Aqui não está dizendo que é só disso, né? Pode estar faltando alguma coisa. Então ela é falsa. Ela é verdadeira. Ela é Doutora. verdadeira. Artigo 104. Lê o 104 para a gente, só vai ter um detalhezinho diferente. 104 do Código Civil. Lembra quando a gente falou da escada pontiana? Foi quando a gente estudou isso. A diferença está Essa aí nos é a terceira? números. É a terceira. Essa é a terceira? É a terceira. Errada, Você botou o João. quê? Verdadeira. É verdadeiro? Vamos ler o Eu artigo. Que errei. isso, professor? Errar não tem Sério? problema, Beth. Ainda bem, a gente nunca mais 24, ó. esquece. Se a gente acerta tudo, a gente esquece. A A gente validade, erra, nunca mais esquece. Fala. A validade. a validade do negócio jurídico requer. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não, defesa em lei. Ok? E aqui a gente tem a questão do consentimento, tá? Então, isso aqui são requisitos, são de ordem geral. De ordem geral, não são os únicos. Por que os vícios aqui estão certos? Porque se a gente olhar os artigos seguintes, por exemplo, 157 trata da lesão. A gente não trabalhou com os vícios de consentimento? Erro, dolo, simulação, lembram disso? Tá? Quarta, quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, deverá ser adotada a interpretação menos favorável ao aderente. Tá certo ou tá errada? Eu botei errada. Errada. É mais favorável, não é menos. Isso está no artigo 423 do Código Civil, tá? Então, a quarta é falsa.
por conta do menos, artigo 423. Quinta, o princípio do consensualismo limita o da autonomia da vontade, dando prevalência ao interesse público. O que vocês acham? Não ouvi. Eu botei falso. Falsa? Por que falsa? O que estabelece o princípio do consensualismo? Não é a força da vontade das partes, minha gente? O consentimento à vontade é essencial. Então, quando a frase aqui diz que dá prevalência ao interesse público, não é o princípio do consensualismo que faz isso, é o da função social. Então, essa era verdadeira. Então, É falsa. É falsa. Por quê? falsa. O consensualismo. Acertei, então. Eu acertei. Então, é falsa. Eu acertei. O porquê não soube explicar, mas Quem acertei. limita é a função social, não é o consensualismo. Ok. Então, a quinta é falsa. Sexta, contrato compreende todo acordo de vontades de fundo econômico que tem por objeto a aquisição, o resguardo, a transferência, a conservação ou a extinção de direitos, recebendo o amparo do ordenamento legal. Falsa ou verdadeira esse conceito? Falsa. Botei falsa. Não sei Tem explicar. O que está errado Não, aqui? não sei. Espera aí, professor. Vamos lá. Você leu agora, foi a quinta? Foi a sexta. Olha só, vamos lá por partes. Sexta, desculpa. Contrato compreende todo acordo de vontade de fundo econômico, minha gente? Sim. Sim. Que tem por objetivo a aquisição, o resguardo, a transferência, a conservação ou extinção de direitos? Também. Recebendo o amparo do ordenamento legal? Sim, o Código Civil tem uma parte toda tratando dos contratos. Eu acho que o que pega é essa questão econômica, que é a finalidade. Então ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Ok? Sétima, o silêncio, ainda que for exigida a declaração de vontade expressa, pode ser interpretado como manifestação tácita da vontade quando as circunstâncias ou os usos o autorizam. Verdadeiro ou falso? Verdadeira. E o artigo 111? Se a lei diz que tem que ser expresso, tem que ser expresso. O silêncio não substitui. Lê para a gente 111, alguém, por favor. 111. O silêncio importa anuência quando a circunstância ou os usos o autorizarem e não for necessário a declaração de vontade expressa. E não for necessária a declaração de vontade expressa, porque se for, o silêncio não equivale à aceitação. Então é falsa. Frase, artigo 111, ok? E a última. Vamos lá. O fato de os acordos feitos pelos sindicatos beneficiarem toda uma categoria caracteriza uma exceção ao princípio contratual da autonomia da vontade. Na verdade, não. Tá? Se a gente pensar na vontade manifestada numa norma coletiva, a gente falou de norma coletiva na classificação hoje, a norma coletiva ela é fruto da vontade coletiva. Então, aqui a autonomia da vontade que a gente tem presente é a autonomia da vontade coletiva, mas é a autonomia da vontade. Né? Então, quando aqui fala, né, o fato dos acordos feitos pelos sindicatos beneficiarem toda uma categoria caracteriza uma exceção, não, ao princípio contratual da autonomia da vontade, não. Ele caracteriza o princípio da autonomia da vontade coletiva. E a Constituição, no artigo 7º dela, eu acho que é inciso 26, que trata da parte trabalhista, ele fala da importância da norma coletiva. Então, isso é fundamental. A gente pode, no Brasil, não ter, né, como é que eu vou dizer, o status que deveria ter a negociação coletiva, o papel dos sindicatos e as normas coletivas.
Historicamente, isso tem a sua justificativa. Agora, é a vontade coletiva que ali está sendo o quê? Expressada, manifestada, ok? Então, essa última frase, ela é falsa, tá? Porque é a vontade coletiva, desculpa, é a autonomia da vontade, só que é a autonomia da vontade coletiva, que é um princípio também. Acertei sim, professora. Tá ótimo, mais de metade, gente. Eu acho, vou falar uma coisa de coração. Muitas vezes é melhor agora errar do que acertar. Porque se você acerta tudo, é como se você soubesse a matéria toda e deixa de lado. Aquilo que a gente erra, a gente não Relaxa. esquece, relaxa. Não é verdade? Relaxa. Então, agora pode errar, não vai poder errar depois. O erro dá o Pode alerta. errar na prova da ordem. Aqui Não, pode. não pode errar depois, na hora que vocês forem fazer as coisas. Isso não pode de jeito nenhum, né? Então, professora, esse aqui no caso ela falou o artigo 7 da 7 da Constituição. Constituição, eu acho que é inciso 26. Posso até tentar pegar aqui, só um minuto. Vou botar aqui no Google, a gente pegar onde eu tinha posto o Código Civil. Tô abrindo aqui, tá, minha gente? Só um minuto. Artigo 7. Aqui, é inciso 26. Eu vou mostrar esse inciso para vocês, tá? Só um minuto. Tentar partilhar aqui a tela. Só um instantinho, que a gente tenta e vai. Vocês estão conseguindo ver, minha gente? Não, né? Já estou vendo aqui que não. Um dia eu vou aprender o mistério de clicar nesse negócio. Foi, né? Estão vendo? Não, saiu. Eu vou pegar um manualzinho de partilhar esse negócio aqui. Foi? E quando eu mudo a tela, eu não consigo ver se foi. Não tá indo. Foi não, né? Agora foi, professora. Foi. Foi. Se a gente pegar aqui o inciso 26, tá vendo? Reconhecimento das convenções e acordos coletivos do trabalho. Isso está vinculado ao direito do trabalhador aqui, artigo 7º. Deixa eu subir aqui devagarzinho. Aqui, ó. São direitos do trabalhador. Aí a gente aqui tem o reconhecimento da norma coletiva, que é fruto de quê? Da autonomia, da vontade coletiva. Então, isso é fundamental, né? Isso é muito, muito importante. Né? Isso é uma das coisas mais importantes que a gente teve nessa parte de trabalhador estabelecida na Constituição, né? O problema é que não foi só isso, depois tiveram umas mudanças, e como os sindicatos no Brasil tendem a servir a interesses particulares, né? A gente ficou relegado à pior situação possível, porque o trabalhador sozinho não tem como brigar, de forma geral, porque ele perde o posto de trabalho, e em contrapartida do seu sindicato, ele não tem a força necessária para brigar por ele. Poucos são sérios, né? E aí é muito difícil. E aí a reforma trabalhista vem enfraquecendo, que também não ajuda muito, né? Ok? Então, a norma coletiva, ela é fruto da autonomia, da vontade coletiva. E a gente não pode tirar esse viés contratual. Alguma pergunta, minha gente? Não, professora, está certo, porque realmente é coletivo, porque toda uma classe deseja uma coisa só, que seria o aumento. Só que eu entendi que as pessoas pudessem não concordar com aquele tipo de aumento, ou aquela reivindicação. Por isso que eu marquei ela e ela estava. Marquei verdadeira e ela era falsa. A legitimidade para falar pela categoria, ela é dada ao sindicato. Isso está no artigo, se eu não me engano, 8º. Deixa eu ver se eu pego aqui. O artigo 8º, ele confere esse poder ao sindicato. Então, quando o sindicato ele fala, ele está falando por todos nós.
Não partilhou, claro, eu vou levar uma surra para partilhar essa tela. E depois eu vou pedir ajuda universitária, né? Porque, vamos ver se vai agora. Foi para vocês? Não, né? Foi agora? Não, não foi. Foi. Foi agora para vocês? Foi. Foi. Aqui a gente tem, artigo 8º da Constituição. É livre a associação profissional ou sindical. E aqui a gente tem várias regras, né, falando disso. E aqui no inciso 3º, que é um inciso muito importante, a gente tem isso aqui, ó. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos. Então, o sindicato, ele fala pela categoria que ele representa. Tá? Então, não vale a vontade individual, você tem um processo de participação. E a gente participa, minha gente. Vou dizer, por exemplo, por mim. Eu sou filiada ao Sindicato dos Professores, no município do Rio de Janeiro. O Sindicato dos Professores manda e-mail regular convocando para a Assembleia. Né? Inclusive, essa semana eu recebi uma Assembleia pelo Zoom. Me perguntem a quantas Assembleias eu fui. Nenhuma. Então, assim, nós não temos esse hábito de ir. Quem participa ativamente é quem está enfronhado na política sindical. Mas a categoria, a massa, não vai. Não vai. E aí, quem está presente é que vai ter a manifestação de vontade ali considerada. Agora, a falha de quem é? É nossa. Essa é a realidade. Certinho? O que acontece? Vão poucas pessoas aí, vai perdendo força, né? Vai. Você pode olhar no sindicato quando tem assembleia, a que mais vai é de Barcas, e mesmo assim não chega a metade dos trabalhadores. É pouca gente. Tem categoria, tem empresa que não vai ninguém. Ninguém. Mesmo quem está desembarcado. E aí você tem uma série de outras questões também que impactam. Tudo bem, minha gente? Certinho? Alguma pergunta? Então nós fechamos por hoje, né? Fechamos. Tá? Eu vou colocar essa aula no link lá do YouTube e coloco para vocês lá no Google Class. E vou mandar também um resumo das classificações que a gente abordou e depois eu mando um texto para complementar, ajudar a vocês no estudo. Ok? Ok, professora. Então, segunda, aproveitem, descansem. Bom descanso. Eu coloquei 2 textos sobre ação, são pequenos os textos. Depois eu vou passar uma questão para vocês debaterem lá sobre ele, colocar uma posição, que é a matéria que a gente ainda vai ver. Tá? Isso é bom, isso é bom. Sempre é bom. Tá certinho? Sempre é bom. Certinho, Okay. A professora. senhora chegou a entrar em contato com a Margarete sobre aquele Tentei e-mail? falar com ela e não consegui. Me parece que amanhã ela vai estar na faculdade. Eu vou tentar de novo, tá? Ah, ok, professora. Obrigado. Valeu. Ok? Então, boa noite para todo mundo. Vou parar aqui de gravar. Tá, um bom feriado, professora. Uma boa noite. Um bom final de semana.